Que o Senhor tenha liberdade para falar aos nossos corações nessa manhã, continuar falando, né? Porque eu creio que Ele já falou com muitos de nós aqui hoje. Que Ele possa continuar falando, possa continuar tratando. Hoje, culto de ceia, né? Um dia em que a gente relembra o que hoje? O que a gente relembra no culto de ceia? A morte de Cristo. Nós relembramos hoje a morte de Jesus. E eu queria compartilhar com vocês o texto que está em João, no capítulo 19. Nós muitas vezes participamos da ceia, mas a gente nem sabe às vezes, né? O que a gente faz na ceia? O que a gente relembra na ceia? Nós relembramos a morte de Jesus. É essa morte que nos traz vida. E esse texto de João, a partir do verso 17, ele vai falar sobre a crucificação de Jesus. Ele vai trazer para nós mais ou menos aquele retrato da crucificação de Cristo. Nós vemos aí, do verso 17 até o verso 24, nós vemos alguns acontecimentos. Nós vemos Cristo levando a sua própria cruz, como já inicia o verso 17, carregando a sua própria cruz. Jesus foi levado, conduzido, debaixo de chicotadas, de xingamentos, de açoites, né? Até um lugar fora da cidade, fora dos muros de Jerusalém, chamado Gólgota, que na sua tradução para nós é caveira, é o lugar de morte. E ele foi levado para fora da cidade, para fora dos muros de Jerusalém, porque os saduceus, os religiosos, não queriam, né? Uma pessoa condenada à crucificação não poderia ser crucificada dentro dos muros de Jerusalém para não contaminar a cidade. Então Jesus foi conduzido até o lado de fora dos muros, até esse lugar alto chamado Gólgota, o lugar da caveira, o lugar da morte. E ali começa-se, né, ou dá-se continuidade àquele martírio de Jesus. Pilatos, que lá no verso 6 tinha dito: eu não tenho nada que considere esse homem um culpado para mim. No verso 6, Pilatos fala: eu considero esse homem inocente, mas por causa do fervor do povo, das pessoas, que lá em Mateus 27, se não me engano, por volta do verso 25, diz assim: olha, crucifica-o e que o sangue dele recaia sobre nós e sobre a nossa descendência. Que o sangue desse Jesus aí, ele seja, nós somos responsáveis por ele. Nós somos responsáveis pela crucificação desse homem. Não só nós, mas também os nossos descendentes. Foi isso que o povo disse na época. E esse Pilatos falou: bem, eu lavo as minhas mãos. E aí ele manda fazer uma placa para colocar acima da cruz de Jesus. Uma placa em que dizia: Jesus o Nazareno, Rei dos Judeus. Está aí no final do verso 19. E essa placa foi escrita em aramaico, em latim e em grego, para que todos que passassem pudessem saber o que estava escrito ali, por que aquele homem estava sendo condenado. Ainda houve um desentendimento entre Pilatos e os religiosos, né, os saduceus ali, que falaram: opa, peraí, você colocou lá Jesus o Nazareno, Rei dos Judeus. Não, está errado. Então você tem que colocar, olha, muda isso daí. Lá no verso 21, muda a inscrição de Rei dos Judeus para ele disse: eu sou o Rei dos Judeus. Então ainda houve esse problema, essa discussão entre os religiosos e Pilatos, porque os religiosos não queriam que colocasse acima da cruz Rei dos Judeus, mas ele disse que ele é o Rei dos Judeus, porque nós não o consideramos rei. Pilatos não queria mais discussão, falou: o que eu escrevi está escrito, não vou mudar, é isso que vai ficar.
Já estou crucificando ele, que para mim ele é inocente, mas já que vocês querem, para eu não ter mais problemas, eu vou fazer o que vocês querem. E com isso Jesus é pregado na cruz, os punhos, os pés pregados naquela cruz, a cruz é erguida, as vestes de Jesus são rasgadas, repartidas, aí no verso 23. Mas ele também tinha uma túnica, e essa túnica era algo valioso, uma túnica que não tinha costuras, então eles jogaram sortes para ver quem que ficaria com a túnica de Jesus. E assim se cumpriu as escrituras que diziam: repartiram as minhas roupas entre si e lançaram sortes por minha veste. E o fizeram. Final do verso 24. Isso eu compartilhei com vocês, irmãos, para que nós pudéssemos ter uma noção do que estava acontecendo. Jesus está na cruz, as vestes foram rasgadas, a túnica foi jogada à sorte para ver quem ficaria com ela. Houve essa discussão entre Pilatos e os saduceus sobre a placa que estaria acima da cabeça de Jesus, com o motivo pelo qual ele foi crucificado. E com isso tudo Jesus apanhou, pendurado na cruz, rasgado na sua carne, o sangue vertendo do seu corpo, a poeira, o sol quente que queimava aquelas feridas que estavam abertas, as pessoas ao redor dizendo: olha, você não falou que iria destruir o templo e em 3 dias você iria reconstruir um templo que levou 40 anos para ser construído? Por que você não desce então agora da cruz e não salva você mesmo? Zombavam de Jesus. Além de pendurado na cruz, ele ainda tinha que ouvir insultos, zombarias, risadas de escárnio. E aí eu quero começar com o texto com o qual eu quero compartilhar hoje, o verso 25, do capítulo 19 ainda. Perto da cruz estavam a mãe de Jesus, a irmã dela, Maria, esposa de Clopas, e Maria Madalena. Quando Jesus viu sua mãe ali, ao lado do discípulo a quem ele amava, disse-lhe: mulher, este é o teu filho. E ao discípulo disse: esta é a sua mãe. Daquele momento em diante, o discípulo a recebeu em sua casa. Em algumas traduções diz que ele recebeu em sua família. Jesus estava pendurado na cruz. E aos pés da cruz, perto da cruz, estava sua mãe, a sua tia, Maria, esposa de Clopas, e Maria Madalena. Essas 4 mulheres e também João, o discípulo amado. Esse era o retrato que nós tínhamos ao olhar para a cruz. E é interessante que quando nós pensamos na crucificação de Jesus, nós precisamos olhar um contexto geral. Os 4 evangelhos, eles vão nos mostrar quais foram as últimas palavras de Jesus. Foram 7, não palavras, mas as 4 frases, as 4 últimas frases que Jesus proferiu a partir da cruz, pendurado na cruz. Jesus falou 4 frases. 3 frases são registradas por João, 3 frases são registradas por Lucas e uma frase é registrada por Mateus e Marcos. Essas frases, elas vão nos mostrar um contexto geral. Quando a gente olha para a cruz, imagina você, essa cruz que nós lemos, essa cruz era para ser sua, era para ser minha. Nós éramos para estar nessa cruz. O que você diria se você estivesse na cruz? Quais seriam as suas palavras? Quais seriam os seus pensamentos naquela cruz? Você já parou para se colocar no lugar de Jesus? Porque é muito fácil, muitas vezes, nós olharmos a cruz e a gente gosta da cruz, né? Nós temos essa cruz nossa aqui grandona, bonita, bem trabalhada. Mas a cruz de Cristo não era bonita assim, não.
Tem umas cruzes que o pessoal põe luz, põe neon, põe um monte de coisa, né? Umas cruzes bonitas e tal, que chamam a atenção até mais do que Jesus dentro da igreja. Mas a cruz de Jesus não era assim. A cruz de Jesus era rústica, era madeira de verdade, madeira pesada. Era aquele tipo de madeira que sai aquelas lascas que entram, sabe? A gente reclama quando entra no dedinho, né? Ah, uma farpa entrou no meu dedo. Imagina aquilo, você pregado naquilo. O seu corpo todo rasgado e aquela farpa, aquela cruz grossa, raspando nos seus ferimentos, nos seus machucados, que já doíam, que já sangravam e que o sol ajudava a queimar. E além de tudo isso, aquelas farpas daquela cruz, raspando na pele, raspando nas feridas. O que você diria se você tivesse pendurado naquela cruz? Quais seriam os seus pensamentos ali? Porque é nessa hora que a gente precisa se colocar no lugar de Jesus. Porque Ele tomou a cruz que era minha, Ele tomou a cruz que era sua. Ele estava no lugar que era nosso. O que nós pensaríamos? Imagina você, machucado, sangrando, o sol queimando a sua pele, já rasgada pelas chicotadas, pelos cravos que romperam os punhos e os pés, pelo suor que escorria e pegava salgado nas feridas abertas. O que poderia se passar na minha e na tua mente naquela hora? As pessoas ridicularizando, xingando, zombando de você lá em cima. Vai, desce aí, meu. Você não é o cara, você não é a mina, você não sabe, você não faz e acontece, então desce daí. Você não consegue salvar nem você mesmo. O que a gente faria naquela hora, né? Por isso é importante a gente olhar os outros evangelhos também, para entender o que Jesus falou lá de cima, enquanto ele estava pendurado. O que nós falaríamos? Não sei o que você falaria. Eu tenho uma ideia do que eu de repente falaria. Não seriam coisas boas. Mas Jesus, quando ele estava pendurado naquela cruz, em Lucas 23, 34 diz: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que estão fazendo. Foi a primeira frase que Jesus pronunciou da cruz. Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que estão fazendo. Exatamente para aquelas pessoas que estavam dizendo: ó, desce daí. Você não falou que reconstruir o templo? Você não consegue nem salvar você mesmo. A segunda frase de Jesus: hoje você estará comigo no paraíso. Lucas 23, 43. Essa palavra Jesus disse a um ladrão, porque Jesus, além de tudo, foi crucificado no meio de dois ladrões. Enquanto um zombava dele, o outro mandava ele calar a boca. Ó, cala a boca, meu. Você está falando dele, ele nem tem... Eu e você sabemos por que nós estamos aqui, mas ele não tem motivo para estar pendurado nessa cruz. E Jesus olha para esse homem e diz: olha, ainda hoje você estará comigo no paraíso. A terceira frase de Jesus foi exatamente essa: mulher, eis aí o seu filho, eis aí a sua mãe. As três primeiras frases de Jesus não foram por ele, mas foram pelas pessoas que estavam ali. Por aqueles que zombavam, por aquele que estava sendo crucificado junto com ele e por aqueles que estavam aos pés da cruz. A quarta frase, Jesus diz: meu Deus, por que me desamparaste? Mateus 27, 46 e Marcos 15, 34. Essa é a forma como Jesus se sentia. Naquele momento, por causa do nosso pecado, porque Ele estava levando o meu e o teu pecado, nesse momento Ele sentiu também a solidão. A solidão, o abandono do Pai, por causa dos nossos pecados. A quinta frase, João, capítulo 19, verso 28. Estou com sede.
Imagina esse homem sofrendo uma madrugada inteira. Por volta das 3, do meio-dia até as 3 da tarde, ele ficaria pendurado naquela cruz, sem ter tomado uma gota d'água. E nessa hora Jesus diz: eu tenho sede. A sexta frase: está consumado. João 19:30. O propósito para o qual Jesus veio ao mundo estava completado. E do alto da cruz ele diz tetelestai, que em grego e no português quer dizer está consumado. Está completa a obra para a qual eu fui enviado. O propósito para o qual eu vim a esse mundo, eu cumpri perfeitamente. E meu Pai está sendo glorificado através da minha morte. E a última frase de Jesus, a sétima frase, Lucas 23:46. Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. Eu vim do Senhor e eu volto para o Senhor. Eu vim para glorificá-lo. E agora que está consumado, eu entrego o meu espírito nas tuas mãos, Pai. Sete frases de Jesus. 7 na Bíblia representa perfeição, completude. Jesus cumpriu uma obra perfeita. Ele veio, nasceu, viveu e morreu. Ressuscitou posteriormente para a glória de Deus. E por que esse texto ele é importante para nós, irmãos? Verso 25 diz que perto da cruz estavam algumas pessoas. A primeira coisa que nós precisamos aprender com esse texto é que se nós queremos ouvir alguma coisa de Jesus, nós precisamos nos aproximar da cruz. O chamado de Jesus para nós é: se você quiser vir após mim. O verso 17 diz que Jesus carregou a própria cruz. Se você quiser vir após mim, Jesus diz para nós: tome a sua cruz. E não é uma cruz que você vai pendurar na orelha, como um brinco, ou como um colar, ou levar numa camiseta, ou tatuar no corpo, né? Mas a cruz, irmãos, a cruz é um sinal de maldição, a cruz é um sinal de vergonha, é um sinal de humilhação. Nós não gostamos muitas vezes da cruz, da verdadeira cruz. Dessas cruzes assim a gente gosta, porque é uma cruz que não vai fazer mal nenhum para a gente. Ela nos traz à memória algumas questões. Mas a verdadeira cruz que eu e você temos que carregar, ela é totalmente diferente. E ela tem um propósito. Jesus, quando ele diz: olha, venha após mim, se você quiser vir, não é obrigado. Você não é obrigado a seguir Jesus. Nenhum de nós somos obrigados. Jesus não obriga ninguém a nada. Mas ele estende a possibilidade para que você tome as suas próprias escolhas. Porque quando chegar o tempo, irmãos, aqueles que serão condenados pelas suas obras. Mas aqueles que serão salvos pela obra de Cristo, que para nós é graça. Por isso ele diz: se você quiser vir após mim. É uma escolha que nós temos de seguir a Jesus. Mas uma vez que eu resolvi e escolhi seguir a Jesus, eu preciso tomar a minha cruz. Assim como Jesus tomou a cruz aqui. Às vezes a cruz é pesada, irmãos. Às vezes a cruz ela pesa tanto que a gente fala: eu não vou conseguir carregá-la. E teve um determinado momento da caminhada de Jesus até o Monte Caveira, o Monte da Morte, que Jesus também não aguentou. E ele precisou ser ajudado por José, né? E ele foi ajudado. Alguém ajudou Jesus a carregar a cruz. Isso me ensina que eu e você, muitas vezes achamos que nós temos que carregar tudo sozinho. Mas não é assim. Nós precisamos de ajuda. Seja uma ajuda de oração, intercessão.
caminhar junto no discipulado, são formas de encontrarmos ajuda para carregar a nossa cruz. E algumas pessoas, de repente, aí na tua cabeça, né? Está passando assim, a minha cruz, né? A gente até conversou na última sexta, alguns falam, a minha cruz é meu marido, a minha cruz é minha esposa, a minha cruz é o meu trabalho, a minha cruz, né? E aí a gente vai por aí fora, meu filho, a minha cruz é meus pais, Não, irmão, isso aí não é cruz, não. Isso é deserto, são desertos que nós somos levados para um processo de amadurecimento e crescimento. A cruz é o lugar onde você precisa crucificar o teu eu, a tua humanidade carnal, caída, o seu velho homem. A cruz é o lugar onde você tem que crucificar o teu ego, a sua vaidade, a sua arrogância, a sua cobiça, a preguiça. A nossa carne odeia orar, a nossa carne odeia acordar cedo, a nossa carne odeia jejuar, a nossa carne odeia ter que estudar a Bíblia. Tudo que diz respeito a Jesus, a nossa carne não gosta muito, não. Cruz é o lugar de crucificação, é o lugar de mortificação do meu eu. A gente não cantou aqui que ele cresça e que eu diminua? Para ele crescer na sua vida, você precisa crucificar o seu eu naquela cruz. A cruz que o Senhor te convida a tomar dia após dia é a cruz que você vai negar a sua vontade todos os dias. É a cruz que você vai negar a tua preguiça, a tua cobiça, a tua inveja. E é interessante que a gente diz, mas eu não sou invejoso. A gente fala, ou então a gente até na oração, a gente até ora, fala, Senhor, né, perdoa a minha cobiça, perdoa a minha arrogância, perdoa a minha soberba. E aí se alguém chega e fala, você é orgulhoso, hein? Misericórdia, irmão, tá me julgando? Não, né? Quando eu oro, tudo bem. Agora quando o outro vê o que todo mundo está vendo, aí eu falo, o irmão já está me julgando, hein? Perto da cruz. Muitos de nós fugimos da cruz porque ela revela para nós quem nós verdadeiramente somos. Quando olhamos para a cruz, nós vemos Jesus crucificado pelos nossos pecados. Nós vemos uma cruz manchada de sangue, sangue que deveria ser nosso, mas foi de Jesus. Quando nós olhamos para a cruz, nós vemos um inocente morrendo pela nossa culpa. Você já parou para pensar que você é culpado de pecar contra Deus, mas quem morreu na cruz não foi você, foi Jesus. E você vive, e nós vivemos muitas vezes de forma arrogante, achando que nós podemos fazer o que nós quisermos com a nossa vida, sendo que esta vida não é nossa. A nossa vida, essa vida que você vive, que eu vivo, que nós vivemos, é a vida de Jesus. Porque Ele morreu a nossa morte, para que nós pudéssemos ter a vida dele para vivermos. E Ele vai voltar um dia e vai requerer de nós, olha, eu vim buscar a minha vida. O que você fez com ela? Como é que você viveu um dia de cada vez? Quantas pessoas você mostrou a mim para elas? Porque a gente, nessa vida que nós vivemos, nós somos chamados para mostrar Jesus. Eu não sou chamado para mostrar o Maurício, sou chamado para mostrar Jesus, para as pessoas verem o que Jesus fez na minha vida, e você também. Se nós cantamos que Ele cresça e que eu diminua, eu preciso ter mais de Deus na minha vida. E para ter mais de Deus, eu preciso ter menos e muito menos de mim. Eu preciso sumir praticamente para que Ele possa aparecer. O problema é que eu quero aparecer sempre. Eu quero falar da minha vontade, do que eu penso, do que eu sinto. Você vê que no momento mais crucial da vida de Jesus, Ele não estava preocupado com Ele, mas com os outros. As 3 primeiras frases foram em favor dos outros. E perto da cruz, nós precisamos nos aproximar da cruz de Cristo. A cruz de Cristo vai revelar a verdade do teu coração.
vai revelar aquilo que se passa realmente na tua mente. Perto da cruz nós tínhamos 5 pessoas. A mãe de Jesus, a tia de Jesus, a mulher de Clopas e Maria Madalena. As 4 mulheres e João, o discípulo amado. Primeiro, se você quer ouvir Jesus, você precisa se aproximar da cruz. Segundo, a cruz, aos pés da cruz, é o lugar das pessoas que foram transformadas pelo amor de Deus, que foram tocadas por Jesus. É o lugar de pessoas que sofreram, é o lugar de pessoas que sentem ainda a dor da perda, da crucificação, mas estão aos pés do Mestre. Quando nós vemos a Maria ali, estava se cumprindo naquele momento a profecia do dia em que ela apresentou Jesus no templo para Simeão. Você encontra lá em Lucas 2, 34 e 35. Porque ali no dia em que Jesus foi apresentado, José e Maria levaram ele ao templo, Simeão apresentou Jesus ao Pai. E ali Simeão disse: olha, esse menino aqui, ele está destinado a levantar muitos e a derrubar muitos em Israel. Porque diante dele serão revelados todos os segredos da mente e do coração das pessoas. E você, Maria, vai chegar um tempo que você vai sentir como sendo a sua alma sendo atravessada por uma espada. Talvez naquele momento Maria não entendia bem ao certo o que aquilo iria significar. O que significa ter a alma atravessada como uma espada, né? Por uma espada. Aqui ela entendeu que aquilo estava se cumprindo. Jesus estava sendo pendurado na cruz, por quê? Porque ele revelou o que se passava na mente e no coração das pessoas. Religiosos, pecadores, publicanos, ladrões, prostitutas, crianças, jovens, velhos, adultos, todas as pessoas que passaram e que tiveram um encontro com Jesus, foi revelado aquilo que se passava no seu coração e na sua mente. E a gente às vezes não gosta disso, né? A gente não gosta dessas coisas. Nós não gostamos que seja revelado diante das pessoas aquilo que nós trazemos no coração e na mente. E Jesus fez isso. Isso irritou muita gente. O pessoal ficou realmente bravo com Jesus. E a única forma de calar a voz do amor, revelando a vergonha da nossa vida, era crucificando ele, calando ele. A cruz é o lugar onde Jesus fala conosco. Se você quer ouvir Jesus, você precisa se aproximar da cruz. A cruz é o lugar de pessoas que foram tocadas por Jesus. Se você ver uma mãe, você tem ali uma mãe que está olhando para o seu filho pendurado na cruz. Você vê uma tia que está tendo o seu sobrinho pendurado numa cruz. Quando ele fala Maria, esposa de Clopas, esse Clopas, alguns estudiosos dizem que é aquele Cleopas. Lembra do Cleopas? Lá do caminho de Emaús, que tinham 2 discípulos, era Cleopas e o outro discípulo. Essa dizem que é a esposa dele. Ela estava aos pés de Jesus na cruz. E o Cleopas, onde é que estava? No caminho de Emaús. Aqui nós temos uma esposa que foi abandonada pelo marido. Aqui nós temos uma mulher de quem Jesus tirou 7 demônios. Aqui nós temos um homem que era conhecido como filho do trovão.
Porque em determinado momento em que eles tentaram passar por Samaria para chegar a Jerusalém, e os samaritanos disseram que não, João e o seu irmão Tiago falaram: ó Jesus, não deixaram, se o senhor quiser a gente vai invocar fogo do céu agora para queimar essa raça. E Jesus falou: vocês não estão entendendo nada, não foi para isso que eu vim. Um homem transformado de filho do trovão para um discípulo amado. A cruz é o lugar de pessoas transformadas. Por quê? Porque na cruz foram crucificados a nossa velha humanidade, o nosso ego, a nossa vontade, para que o propósito de Deus se cumpra em nós. A cruz é o lugar onde nós aprendemos que eu não sou a única pessoa que está sofrendo no mundo. Existem outros que também sofrem. Jesus estava na cruz. E por isso eu perguntei: se você estivesse naquela cruz, como era para ter acontecido, o que você estaria pensando, o que você estaria dizendo do alto daquela cruz? Será que nós estaríamos amaldiçoando aqueles que estavam nos zombando de nós? Será que nós estaríamos com vergonha? A vergonha estaria nos consumindo, porque quando nós olhamos, irmãos, a crucificação, nós vemos Jesus ali, né, os filmes, as questões todas mostram um Jesus com as partes íntimas cobertas. Mas o crucificado era crucificado nu na cruz. Não tinha nada que cobrisse as suas partes íntimas. Aquele crucificado era crucificado de forma nua. Imagina você, nós pelados, né? Nus, pregados naquela cruz. Toda a humilhação, toda a vergonha. E naquele momento em que Jesus estava na cruz, a palavra diz o quê? Verso 26, quando Jesus viu sua mãe ali ao lado do discípulo amado. Sempre que Jesus olhava para o outro, o seu coração era tomado de compaixão. O que acontece quando você olha as outras pessoas, aqueles que zombam de você, aqueles que ridicularizam você, aqueles que te perseguem, que te xingam, que te humilham? O que acontece quando você olha para essas pessoas? O que acontece quando você olha para o outro? Jesus, sempre que olhava para alguém, ele era tomado de compaixão. A maioria das vezes, a palavra sempre nos traz, né? Jesus via as multidões, pastor, e ele era tomado de compaixão. Compaixão, irmãos, é você se colocar realmente no lugar do outro, é trazer a dor do outro para ser sentida no seu coração, na sua pele, na sua alma. Jesus olha e vê a sua mãe, e vê o discípulo amado e transformado, e ele sente, Jesus sofre por causa do sofrimento do outro. O sofrimento que toma conta do coração de Jesus não é o seu próprio sofrimento por estar pregado na cruz, mas é o sofrimento de uma mãe que está olhando para ele como seu filho. É o sofrimento de um amigo amado que olha para ele e sofre por vê-lo ali naquela condição. Jesus pega a dor de Maria, pega a dor de João e coloca no seu próprio peito e sente aquela dor na alma. E por isso ele é tomado de compaixão. E a compaixão de Jesus, ela é tão grande, irmãos, que ele não chama Maria de mãe, mas ele diz mulher. Porque se ele chama Maria de mãe, nossa, essa espada ia entrar até o cabo, ia torcer, ia rasgar ela de uma vez. Imagina o seu filho olhando para você do alto de uma cruz dizendo: mãe. Jesus, tomado de compaixão, ele chama ela não de mãe, mas de mulher. Primeiro, para não aumentar ainda mais o sofrimento de Maria.
E segundo, porque quando ele chama ela de mulher, assim como ele fez no primeiro milagre, lembra quando Jesus transforma água em vinho? Ele não fala mãe, ele fala mulher, porque ali ele está revelando o propósito da igreja. Nesse momento a Maria representa a igreja. Mulher, porque era a forma como marido e esposa se tratavam, né? Mulher, meu Senhor. Jesus naquele momento é o Senhor da igreja, e a Maria representa a igreja. E Jesus diz: mulher, eis aí o teu filho. Igreja é lugar dos filhos de Deus. Igreja é lugar de acolhimento. Igreja é lugar de restauração. Igreja é lugar para que a gente não fique sozinho, mas é para sempre termos alguém para compartilhar. Filho, eis a tua mãe. Todo filho de Deus deve cuidar muito bem da igreja. Não só a igreja física, mas a igreja que somos nós. Porque nós, nesse contexto, representamos a noiva de Cristo. E como Jesus vai voltar, quando Jesus voltar, como que ele encontrará a noiva? Como é que está a noiva de Cristo? Como é que está você como noiva de Cristo? Será que ele vai encontrar uma noiva toda rasgada? Uma noiva desnutrida porque não se alimenta das palavras do noivo? Uma noiva cega que não enxerga mais os milagres do noivo? Uma noiva surda que não ouve a voz do noivo? Uma noiva muda que tem medo, tem vergonha de falar do noivo às pessoas com quem ela se encontra? Uma noiva fraca, doente, talvez morta espiritualmente? Como Jesus vai encontrar a noiva? Como é que se Jesus voltasse agora, nesse momento, se aqui, enquanto estamos ouvindo a mensagem, a palavra do Senhor, nós começássemos a ouvir os barulhos das trombetas soando, anunciando a volta de Jesus, como é que ele encontraria você? Como que ele te encontraria? Porque ele vem para buscar a noiva, e é a única certeza que nós temos na vida, de que Jesus vai voltar para buscar a sua igreja. Será que nós realmente estamos vivendo como igreja de Cristo? Como a noiva que Cristo espera encontrar? Será que quando Jesus voltar ele ainda vai encontrar fé no mundo? Fé em mim, fé em você? Perto da cruz, irmãos, é o lugar de ouvir a voz de Jesus. Perto da cruz é o lugar aonde se encontram os filhos e filhas amados do Senhor, pessoas que foram transformadas e que lutam diariamente contra o poder do pecado na sua vida, que lutam diariamente contra um sistema maligno, porque Jesus falou: olha, eu vou, Senhor, eu não peço que os tire do mundo, mas que os livre do maligno. Será que a igreja continua lutando contra o maligno ou permitiu que o maligno adentre as portas, se assente nos bancos, tome o lugar de púlpito? Será que a igreja continua lutando realmente contra o sistema, contra Satanás, contra a sua própria carne? Porque se a gente continuar vivendo como igreja dessa forma, nós não somos a igreja do Senhor. Nós somos a igreja do mundo, a grande meretriz, a grande prostituta. Porque assim, no Apocalipse, para cada figura, para cada criação de Deus, existe uma perversão de Satanás. Para cada criação de Deus, existe uma perversão de Satanás. Para cada profeta, existe um falso profeta. Para cada noiva, existe uma prostituta. O que o Senhor encontrará em nós? Porque aqui Ele nos convida. Esse é o convite de Jesus para nós. Tome a sua cruz.
Se aproxime da cruz, ouça as minhas palavras. Entenda que você não é o único que sofre. Os teus sofrimentos não é o único, mas o teu sofrimento, ele pode servir sim como um instrumento de cura na vida de outras pessoas. Não foi isso que Jesus fez? O sofrimento dele sara as nossas feridas. E ele nos ensina que os meus sofrimentos podem sarar as feridas de outras pessoas. As lutas que você enfrenta podem ser duras, podem ser ferrenhas, podem ser absurdamente impossíveis de alguém olhar e falar: não, como que você aguenta isso? Como você suporta isso? Porque o Senhor é quem nos sustenta. E quando nós compartilhamos, testemunhamos do que Jesus fez, faz e ainda está fazendo em nós e através de nós, as nossas palavras servem como cura na vida de outras pessoas. A nossa vida serve como um testemunho, como um exemplo vivo de que Jesus ainda vive em nós e através de nós. E que os nossos sofrimentos, à medida que você, com seus sofrimentos, você ajuda a curar as feridas e os sofrimentos de outra pessoa, o Espírito Santo de Deus, ele vai curando as tuas feridas. Ele vai derramando um bálsamo sobre as tuas feridas, sobre as tuas mágoas, sobre os teus rancores. Quando você deixa de se preocupar com você mesmo, com a sua reputação, e usa aquilo que você tem de intimidade com Deus, de processo de amadurecimento que você passou com Deus, como um testemunho para a vida de outras pessoas, o Senhor vai curando essas feridas que foram abertas pela vida, pelo tempo e pelo processo de amadurecimento na sua vida. E aí sim você se torna um rio de águas vivas. Quem crê em mim, do seu interior fluirão rios de águas vivas. Não é isso que o Senhor diz? Dos seus sofrimentos transbordará a cura para a vida de outras pessoas. Dos sofrimentos de Jesus transbordou a cura para mim e para você. A cura para o pecado, a cura para a eternidade. E quando o Senhor diz: olha, está aí a sua mãe e está aí o seu filho, Ele fortalece a família de Deus. Porque Jesus poderia muito bem ter dito para Maria: olha, mulher, volta para casa e volta para a sua família. Só que se nós pararmos para observar, lá em João 7, verso 5, a palavra do Senhor diz que os seus irmãos não criam nele. Ela iria voltar para casa sofrendo porque os irmãos não estavam ali. A palavra não diz que os irmãos de Jesus estavam ali. E Jesus não manda ela voltar para casa com os filhos, mas ele diz: olha, agora, como igreja santa e separada, existe uma nova família, que é a família de Deus, que é o lugar de acolhimento, de comunhão, de reunião daqueles que creem em Jesus e que vivem os propósitos de Jesus na sua vida, que entendem que Jesus é o sentido da vida que nós vivemos todos os dias. É esse lugar, conforme o Salmo 133, que o Senhor ministra a bênção da vida eterna. Igreja não é um lugar apenas que nós nos reunimos, irmãos, mas são corações que se reúnem por causa de Jesus, pelo sacrifício de Jesus. A família de Deus é como uma família, irmãos, como a sua família, a minha família. Nós às vezes temos desavenças, pensamos diferente, às vezes temos opiniões diferentes, mas aquilo que nos une é muito, muito maior do que aquilo que nos separa. Quando Jesus diz: eu estou com sede, né? Para a gente encerrar. Quando ele fala: eu estou com sede, quando você oferece água para alguém, você está acolhendo esta pessoa.
E Jesus, né, aqui nós temos a figura, quando ele fala que ele está com sede, oferecem vinagre para ele, né? É exatamente o contrário do que aconteceu no primeiro milagre. No primeiro milagre, Jesus transformou água em quê? Em vinho. Vinho representa alegria, representa amor. O vinagre é um vinho que azedou. O vinagre representa o ódio, representa o sofrimento. Quando Jesus diz eu tenho sede, Jesus esperava ser acolhido em amor, mas ele recebeu o ódio. Nós hoje estamos aqui para relembrar a morte de Jesus. E relembrar a morte de Jesus é relembrar que você só está vivo porque Ele morreu em seu lugar. Nós só estamos aqui porque Ele se entregou naquela cruz por mim e por você. E aonde você tem vivido? Você tem vivido perto da cruz, ouvindo Jesus como uma pessoa que foi transformada por Ele, usando os seus sofrimentos como instrumento de cura na vida de outras pessoas e fortalecendo a comunhão e a relação entre os irmãos, filhos e filhas de Deus? Ou você tem vivido longe da cruz? Você tem vivido as suas próprias decisões? Você tem dado vazão para os seus desejos carnais? Você tem permitido que a preguiça, que o comodismo, que a negligência, a palavra, a oração, que todas essas coisas direcionem os seus passos? Você tem vivido para construir tesouros neste mundo? Ou você tem vivido para realmente estabelecer relacionamentos profundos e transformadores, para que o nome de Jesus seja glorificado? É uma manhã para reflexão. É uma manhã para você pensar em quem você tem sido, o que você tem feito com a vida que Jesus te deu, e em como você está, ou melhor, ou em como Jesus encontraria você se Ele voltasse agora. Se você acha que a tua vida não está de acordo, o Senhor renova novamente hoje o seu chamado. Se você quiser vir após mim, tome a sua cruz diariamente, negue-se a si mesmo e siga-me. Eu te convido a curvar a sua fronte nessa hora, a orar pelo teu coração, orar pela tua vida, orar para que, se você ainda não está como Deus espera que você esteja, que você possa tomar uma atitude hoje, uma atitude de alguém que compreende que deveria ter morrido, mas se hoje tem vida é por causa de Jesus. Graças te damos, Senhor, pelo privilégio e pelo dom da vida. Louvado seja o teu nome, porque nós sabemos que o fato de estarmos aqui, reunidos em teu nome por tua causa, Senhor, é graça. É graça, é misericórdia do Senhor se renovando em nossas vidas todos os dias. Porque nós sabemos que se nós tivéssemos sido pregados naquela cruz, nós não teríamos a mesma atitude do Senhor. Porque talvez hoje nós ainda não tenhamos o teu coração e a tua mente. Mas em nome de Jesus, Pai, é isso que nós pedimos a Ti nessa manhã, Senhor. Que a Tua mente seja formada em nós. Que o Teu coração, Deus, seja colocado em nosso peito. E que a nossa vontade seja fazer a vontade do Pai. Porque foi para isso que nós fomos criados, para glorificar ao Senhor e aproveitarmos a criação que o Senhor nos deu, cuidando, zelando, preservando, amando, nos relacionando com a criação. E quando olhamos o mundo num contexto geral, nós temos feito tudo ao contrário, Senhor.
Como igreja santa e separada do Senhor, nós somos chamados para viver de forma diferente, a vivermos uma forma que glorifique o Teu nome, Deus, que seja luz em meio às trevas. As trevas representam este mundo que nós vivemos, e o Senhor nos envia a este mundo como luz, como sal, para que possamos causar a transformação necessária, Senhor, a partir da transformação que acontece nas nossas vidas, na nossa mente, no nosso coração e na nossa vontade. Que todo o nosso ser seja realmente colocado aos pés da cruz nesta manhã, para que possamos ouvir o Cristo sofredor, o servo sofredor, que fala da cruz e que nos lembra que os sofrimentos, eles fazem parte da vida, eles fazem parte do processo de transformação, do caráter, da mente, do coração e da vontade de cada um dos filhos e filhas de Deus, que são chamados para dar continuidade à obra que Cristo começou, de reconciliação com o Pai. Que no nome santo de Jesus, Senhor, nós possamos tomar esta responsabilidade como Igreja Santa do Senhor. Que possamos tomar, Senhor, a responsabilidade da mensagem de reconciliação que o Senhor deixou para nós, que o Teu Espírito ministre em nossos corações. Que toda vergonha, timidez, preguiça, comodismo, orgulho, vaidade, arrogância, soberba caia por terra em nome de Jesus, para que nós possamos resplandecer da glória do Senhor aonde quer que nós estejamos, Senhor. Porque a igreja do Senhor não foi chamada para se esconder ou para se calar, mas ela foi chamada para brilhar, para resplandecer da glória do Senhor e para anunciar aos quatro cantos dessa terra que Jesus Cristo é o único Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, do nosso coração, da eternidade e para a vida eterna. Que o amor de Deus e que a graça de Jesus, que a consolação do Espírito Santo seja conosco em nome de Jesus, hoje e para sempre. Assim nós oramos ao Senhor, para a glória do Teu nome. Amém.